Perfeito. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, a nossa segunda atividade síncrona do nosso curso de Física Geral 1. A primeira atividade síncrona foi exatamente a apresentação dessa disciplina. E assim como aquela, essa atividade está sendo gravada e eu vou disponibilizar o arquivo no Moodle, no tópico em questão, assim que o Google me enviar o arquivo. Eu tinha preparado alguns resultados para esta atividade síncrona a respeito de trigonometria, resultados de cálculo na trigonometria, derivado, mais especificamente derivadas de seno e cosseno. Mas, por sugestão do Yuri, ele está com dúvida em um exercício da lista 2, em que eu falo da soma dos quadrados dos n primeiros números inteiros, e eu uso este resultado para obter a expressão para a integral de x ao quadrado, eu vou fazer aqui uma discussão sobre sequências numéricas, depois eu passo para o assunto que eu tinha planejado, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper à vontade. Eu estou seguindo, o chat está aberto aqui ao lado, no meu computador, e vocês também podem, sem problema algum, ligar o microfone e pedir a palavra. Não tem problema algum. Eu paro e volto, explico o que for necessário. Bom, começarei então falando de sequências. Vocês acham que verão isso em cálculo 2 ou cálculo 3, em que eu trato de séries ou sequências, em que o professor de matemática vai tratar disso com todo o rigor necessário? Aqui eu vou fazer algo bem mais leve. Bom, sequências numéricas, como o próprio nome diz, são números em seguida que obedecem um determinado padrão. O próximo é ditado pelo anterior. Sequências comuns são as progressões aritméticas e as progressões geométricas, comumente conhecidas como PAs e PGs. Bom, vou aqui comentar uma anedota muito popular entre os matemáticos. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas pode muito bem ter sido, que diz respeito a um dos maiores matemáticos que já existiram, que é o Gauss. Dizem que ele era uma criança inquieta, embora já demonstrasse a genialidade desde a mais tenra idade. E uma vez ele estava na sala de aula, inquieto, bagunçando, atrapalhando a aula, e a professora falou para ele: Gauss, sente aí e você só levanta, só fala alguma coisa quando você fizer a soma dos 100 primeiros números. Claro que ela quis dizer aqui, né, os números inteiros. Ou seja, ela queria que ele fizesse 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, assim por diante, até chegar ao 100. Eu vou dizer que isso aqui é um S100. Então, ele esperava que ele ia fazer. Escrever 1 mais 2, 3. Aí mais 3, 6. 6 mais 4, acho que é 10. 10 mais 5, vejamos, 15. Ia prosseguindo assim, ia demorar um tempão. Mas depois de um pouquinho de tempo, ele já fala: professora, já sei a resposta, é 5.050.
Aí ela, como assim? Você fez toda essa soma rápido assim? Onde é que está? Não, professor, eu não fiz assim. Ou fiz o seguinte. O que eu quero é isso aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4, assim sucessivamente, até chegar no 98 mais 99 mais 100. Porém, eu posso rearranjar esta soma e escrever de trás para frente. 100 mais 99 mais 98 mais 97, assim sucessivamente, até chegar a 3 com 2 com 1. O que é interessante aqui, professora, é que se eu somar essas duas expressões, veja que eu tenho aqui 101 mais 101, também aqui 101, assim sucessivamente, até chegar ao último termo. Só que eu tenho aqui 100 vezes 101, que são 100 termos. Então, 2 vezes a soma de 100, que é aquilo que eu quero, me fornecerá 101 vezes 100, ou seja, 10.100. Então, o S100, que a senhora pediu que eu calculasse, é 10.100 dividido por 2, que fornece 5.050. E, na verdade, o que Gauss usou foi exatamente, embora provavelmente ele não conhecesse desta forma, a soma de termos associada a uma progressão aritmética. Eu tenho aqui, se eu quero saber a soma dos n primeiros inteiros, não necessariamente de 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4, assim sucessivamente, até chegar a n-2 com n-1 com n. Eu posso reescrever, reordenar esta soma com n mais n-1 mais n-2, assim sucessivamente, até 3 mais 2 mais 1. Eu tenho que 2Sn corresponde, nesse caso, esse primeiro termo é n mais 1. Esta soma, esse segundo termo, nos fornecerá n menos 1 mais 2. Este terceiro termo nos fornecerá n menos 2 mais 3. Assim sucessivamente, até chegarmos a n menos 2 mais 3 mais n menos 1 mais 2 mais n mais 1. E veja que n menos 1 mais 2 fornece n mais 1. N menos 2 mais 3 fornece n mais 1. Então, o que nós temos no caso é um n mais 1 mais n mais 1 mais n mais 1, assim sucessivamente, n vezes. Então, isto nos fornece n que multiplica n mais 1. Portanto, a soma de todos os termos será isso dividido por 2.
E não precisa ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 para que esta expressão seja válida. Eu posso ter, por exemplo, 1 mais 3 mais 5 mais 7. Basta que você tenha um certo ordenamento, um certo incremento regular, que nós chamamos até na PA de, se não me engano, é razão da progressão aritmética. Então, isto é uma soma de termos associada a uma progressão aritmética. Mas nós não queremos a soma dos n primeiros números inteiros. Naquele vídeo, eu estou tratando da soma, eu preciso da soma dos quadrados dos n primeiros números inteiros. Então, eu vou precisar aqui isso, na verdade, seria, eu estou chamando de Qn é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, assim sucessivamente, até chegar a n menos 1 ao quadrado mais n ao quadrado. Para obter este resultado, eu vou partir do cubo da soma. Isso é um termo da álgebra básica. Eu, em geral, não memorizo esse cubo da soma. Quando aparece um termo assim, eu decomponho como sendo um quadrado, ou seja, a mais b ao quadrado, que multiplica a mais b. Porque o quadrado, sim, eu tenho de memória de tanto que eu utilizei. Isso aqui é um resultado extremamente básico. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo, mais quadrado do segundo termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E eu estou multiplicando por A mais B. Aplicando, então, a distributiva de A mais B em cada um desses termos, vocês chegarão a ao cubo mais 3 ao quadrado B mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Isso aqui é uma expressão da álgebra básica, ela já é inclusive tabelada. Há inclusive alguns livros que já colocam na contracapa ou nos apêndices aquelas fórmulas matemáticas úteis que têm alguns resultados trigonométricos, alguns resultados de cálculo, integrais básicas, às vezes até colocam esses produtos notáveis. E eu vou aqui, então, usar esta expressão, impondo que A é igual a 1, B é igual a x. Então, substituindo, nós teremos que 1 mais x ao cubo, A igual a 1, B igual a x, nós ficaremos com 1 mais 3x mais 3x ao quadrado mais x ao cubo. E eu vou rearranjar essa expressão colocando esse termo x ao cubo do outro lado. Eu ficarei, então, com 1 mais x ao cubo menos x ao cubo, como sendo igual a 1 mais 3x mais 3x ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Porque, veja, eu tenho aqui um certo x. E eu sei
qual que é a soma dos primeiros inteiros. E eu quero o x ao quadrado. Eu já deixei separado aqui. Vamos, então, escrever esta expressão substituindo em x os números inteiros. Começando com x igual a zero. Eu tenho aqui que 1 mais 0 ao cubo menos 0 ao cubo será igual a 1 mais 3 vezes 0, mais 3 vezes 0 ao quadrado. Vamos agora a x igual a 1. Eu tenho que 1 mais 1 ao cubo menos 1 ao cubo será igual a 1 mais 3 vezes 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado. Vamos a x igual a 2. Teremos, então, 1 mais 2 ao cubo menos 2 ao cubo será igual a 1 mais 3 vezes 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado. Vamos a x igual a 3. Teremos 1 mais 3 ao cubo menos 3 ao cubo será igual a 1 mais 3 vezes 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado. Assim sucessivamente. Vamos, então, adiantar esse processo que chega a ser enfadonho e já considerar aqui x como sendo igual a n menos 2. Nós teremos, então, 1 mais n menos 2 ao cubo menos n menos 2 ao cubo. Só estou substituindo n menos 2 no x nessa expressão, que será 1 mais 3 que multiplica n menos 2 mais 3 que multiplica n menos 2 ao quadrado. X igual a n menos 1. Nós teremos 1 mais n menos 1 ao cubo menos n menos 1 ao cubo, como sendo igual a 1 mais 3 que multiplica n menos 1 mais 3 que multiplica n menos 1 ao quadrado. Até que chega no n. Então, nós temos 1 mais n ao cubo menos n ao cubo igual a 1 mais 3n mais 3n ao quadrado. Agora, eu vou somar termo a termo dos dois lados desta expressão. Deste lado direito, vejam que nós teremos aqui 1 mais 0 que dá 1 ao cubo. Mais 1 mais 1, 2 ao cubo. Mais 1 mais 2, 3 ao cubo. Mais 4 ao cubo. Assim sucessivamente. Até chegarmos a 1 mais n menos 2, que dá n menos 1 ao cubo. Mais 1 mais n menos 1, que dá n ao cubo. Então, teremos n mais 1 ao cubo. Agora, vamos ao segundo termo. Temos aqui
Na verdade, eu tenho aqui menos, então eu vou colocar o sinal de menos em evidência. Então teremos 0, mais 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo. Mais, assim sucessivamente, até chegarmos a n menos 2 ao cubo, mais n menos 1 ao cubo, mais n ao cubo. Isso é o lado direito da soma. Agora vamos tratar, é o lado esquerdo da soma. Vamos então tratar deste lado direito. Note que eu tenho aqui uma sucessão 1 mais 1 mais 1 mais 1. Só que isso está sendo somado n mais uma vezes. Porque eu estou começando do zero. Se fosse de 1, de x igual a 1 até x igual a n, seriam n vezes. Mas eu tenho zero também. Então, tenho 1 vezes n mais 1. Mas, agora temos o 3, que também está somando 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Até chegar ao n. E, por fim, nós teremos aqui esse último termo, que é o 3 também, que está multiplicando uma soma de 0 mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até chegar ao n ao quadrado. Bom, o que nós temos aqui? Vejam que de um lado da equação, nós temos 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, tal, subtraindo 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo. Então, esses termos se cancelam. Mas, veja que restará este termo aqui, n mais 1 ao cubo, nesses primeiros colchetes, que não está contido no segundo colchete. Ou seja, tudo isso aqui vai embora com isso aqui. Nós ficamos, então, com n mais 1 ao cubo deste lado. Do outro lado, nós temos n mais 1 mais 3 vezes a soma de 1, mais 2, mais 3, mais 4, que eu já sei quanto que vale. Eu determinei, eu obtive isso quando tratei daquela anedota associada ao Gauss. Eu chamei isso de 3 vezes Sn. E eu tenho, por outro lado, também aqui, 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até chegar ao n ao quadrado, que é o que eu quero obter. Então, eu vou chamar isso aqui de 3Qn. Isolando o Qn, nós vamos ter que 3Qn vai ser igual a n mais 1 ao cubo, menos n mais 1, menos 3Sn. Só que eu sei quanto que vale o Sn. Isso corresponde a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, basta isolar aqui o Qn. Mas antes de fazer isso, eu vou colocar o n mais 1
que aparece nos três termos em evidência. Então, eu terei aqui n mais 1, que multiplica n mais 1 ao quadrado, menos 1, desse termo aqui, menos 3 sobre 2n. Vocês podem, então, expandir aqui, vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1. E daí você faz a subtração de 1 e de 3 sobre 2n. No final, passando o 3 para o outro lado da equação, vocês ficarão com n sobre 6, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1. Então, este é o resultado que eu pedi para vocês demonstrarem na lista de exercícios, a segunda lista. E é um resultado que eu uso quando obtenho a fórmula da integral de x ao quadrado dx de um certo a um certo b, na minha videoaula. Esse resultado aqui da soma dos n, dos quadrados dos n primeiros termos, foi obtido, já era conhecido por Pascal e Fermat, no início do século XIX. Vimos que eu precisei aqui usar como resultado a soma dos n primeiros inteiros. Então, com certeza, Pascal e Fermat já conheciam esse resultado e, então, ele já era conhecido na época de Gauss, que viveu muito depois de Pascal e Fermat. Então, não foi Gauss quem descobriu aquela expressão quando tinha seus 7, 10 anos. Mas é bem provável que ele tenha descoberto sozinho aquele resultado, sem saber dos trabalhos de Pascal e Fermat, então tem idade, porque ele era de fato genial. Gauss corrigia problemas, planilhas e matemática financeira do pai quando ele tinha 3 anos de idade. Então era uma coisa impressionante. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso que eu falei? Não, professor, consegui entender aqui. Perfeito. Ficou maior do que minha redação do Enem. Certo, certo. Eu não sei se... É que aqui eu tô fazendo essa introdução ao cálculo para vocês de uma forma bem mais simples, né? Aí, claro, eu suponho que quando vocês viram as integrais de x ao quadrado dx nos livros, nas disciplinas de cálculo, com seus professores, eles fizeram essas provas aqui utilizando lemas e teoremas, o teorema fundamental do cálculo, aqueles épsilons e deltas. Mas aqui eu tento fazer de uma forma mais acessível. E vamos, então, agora partir para o que eu tinha preparado para esta aula, que são resultados referentes a funções trigonométricas. Eu vou tratar aqui, em primeiro lugar, do chamado limite fundamental. Pedro, se você tiver alguma dúvida, pode se manifestar também, não se preocupe. Ou falando ou digitando no chat. E é também conhecido como primeiro limite fundamental, porque tem aqueles outros limites relacionados às funções exponenciais, mas esse em particular é o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x. Esse limite aqui é importante porque nós vamos utilizá-lo para obter as derivadas das expressões trigonométricas, das funções trigonométricas, seno e cosseno. Bom, como que eu resolvo este limite? Note que aqui nós temos uma singularidade no denominador. Então, embora eu tenha uma razão, um limite de uma razão de funções, eu não posso tomar simplesmente a razão dos limites, porque eu ficaria com seno de zero igual a zero, sobre x igual a zero, que é zero, ficaria com algo do tipo zero sobre zero.
E isso aqui não faz sentido. Então, para obter este resultado, vamos aqui representar o círculo trigonométrico. Que é de onde surgem as funções trigonométricas. Eu tenho uma circunferência de raio 1. Este eixo horizontal é o eixo do cosseno. Este eixo vertical é o eixo do seno. Então, eu estou definindo aqui um dado ângulo x, que corresponde, então, a este comprimento. E se eu tomar uma reta tangenciando essa circunferência e paralela ao eixo x, esta reta é a que nós chamamos de reta da tangente, prolongando este raio até encostar nesta reta, nós temos a tangente de x. Então, eu vou representar esta parte da figura de uma forma maior aqui do lado. Então, nós temos o nosso ângulo. Isso aqui corresponde a x, esse comprimento vale x, visto que a circunferência tem raio 1. Aqui eu tenho o cosseno de x, esse comprimento aqui, e este comprimento, essa projeção vertical, é o seno de x. E prosseguindo, prolongando este raio até atingir a reta tangente, nós temos, então, aqui a tangente de x. Então, vamos fazer uma comparação geométrica, visual. Só me dê um instante, que minha cadelinha está arranhando para entrar aqui no quarto. Eu já volto. Fica quieta. Pronto, agora ela se comporta. Era o gato ou era o cachorro? O cachorro. Eu tenho gato e cachorro aqui. Agora Já o gato veio para participar da aula. Sim, nossa, a minha gatinha, né? Eu tenho 2 gatos e uma cadelinha. A minha gatinha adora ficar me atrapalhando aqui, subir na escrivaninha, só que, por sorte, ela está dormindo agora lá na cama. Bom, mas isso, e eu adoro animais. Bom, vamos fazer aqui uma comparação geométrica entre esses comprimentos. Bom, nós vemos que esse comprimento curvo de tamanho x é maior do que este segmento aqui, que é o seno de x. E, por outro lado, este segmento acaba sendo menor do que a tangente. Claro que aqui nós estamos lidando com uma condição em que nós estamos no primeiro quadrante, ou seja, 0
que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a π sobre 2. Isso aqui vocês podem verificar facilmente, vendo que, por exemplo, a tangente dx, quando o x vai até π sobre 2, tende a ir para o infinito. Então, ela tende, de fato, a ser maior no x, do que o x nesse quadrante, pelo menos. Só que tangente é seno sobre cosseno. Então, vamos fazer o seguinte. Vou reescrever essa expressão aqui. Terei seno de x menor do que x, que é menor do que seno de x sobre cosseno de x. E eu vou dividir tudo por seno de x. Como nós estamos neste primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, eu posso dividir essa expressão sem mudar o sentido da desigualdade. Então, teremos que 1 é menor do que x sobre seno de x, que é menor do que 1 sobre cosseno de x. Agora, nós queremos fazer o limite em que o x, o ângulo x, vai a 0, por causa do nosso limite fundamental. Se o x tende a 0, nós teremos que o cosseno de x tende a 1. Então, nesse limite, nós ficaremos com 1 menor do que x sobre seno de x, que é menor do que 1. Ora, eu tenho uma coisa que é maior do que 1 e menor do que 1. Ou, se vocês preferirem, menor ou igual a 1 é maior ou igual a 1 e menor ou igual do que 1. E isso só pode ser 1. Então, neste limite, nós teremos que x sobre seno de x tende a 1. Portanto, o que nós queremos, o limite de x tendendo a 0 do seno de x sobre x é 1. Então, este aqui é chamado de limite fundamental ou primeiro limite fundamental. E eu vou tratar aqui de alguns, digamos assim, na falta de um termo mais preciso, corolários, algumas consequências desse resultado. Vamos tomar, por exemplo, o limite do x tendendo a 0 da tangente de x sobre x. O que nós temos aqui é simplesmente o limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x cosseno de x. Eu só escrevi aqui a tangente como sendo seno sobre cosseno. Eu posso usar aquela propriedade dos limites, em que se os limites existem, então o limite do produto é igual ao produto dos limites. Terei aqui o limite de x tendendo a 0 do seno de x sobre x, multiplicando o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre cosseno de x. E isso nos fornecerá, esse caso aqui, nós acabamos de ver que vale 1, e quando x tende a 0, cosseno de x tende a 1, eu terei 1 aqui também, então este limite também nos fornece 1. Vamos ao segundo resultado interessante. O limite de x tendendo
a zero de 1 menos cosseno de x sobre x. Aqui, note que eu não posso colocar x tendendo a zero aqui, porque eu teria também zero sobre zero. Então, eu vou utilizar aqui uma manipulação algébrica. Vou multiplicar esse resultado aqui por 1. Tem aqui o limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x. Vou multiplicar por 1, e esse 1 na forma de 1 mais cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Aqui nós temos um resultado da forma, no numerador, a menos b, multiplicando a mais b. Então, isso nos fornecerá o quadrado de a menos o quadrado de b. Temos aqui o quadrado de 1, que é 1, menos o quadrado do segundo termo, que é cosseno ao quadrado de x, sobre x que multiplica 1 mais cosseno de x. Só que 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Então, temos no denominador 1 mais cosseno de x. Isto, agora eu posso utilizar aquele resultado de que limites existindo, o limite do produto é o produto dos limites. Nós temos aqui o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, e eu coloco agora o restante, limite de x tendendo a zero, sobrou um seno de x sobre 1 mais cosseno de x, que nos fornecerá, esse limite é 1. E esse limite aqui, seno de zero, é zero. Está no numerador, não está mais no denominador. O denominador nos forneceria 2. Portanto, este limite é zero. E nós temos, como último limite que eu vou explorar aqui, e este aqui, conhecendo este resultado, é bem mais simples de fazer, que é o limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Aqui eu tinha x, aqui eu terei x ao quadrado. E eu vou fazer a mesma manipulação, multiplicar por 1 mais cosseno de x e dividir por 1 mais cosseno de x. Então, eu chegarei até essa parte aqui, seno ao quadrado de x sobre 1 mais cosseno de x, só que em lugar de x eu terei x ao quadrado no denominador. Então, tem aqui seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. Agora, eu terei, vou decompor mais uma vez, limite do produto é igual ao produto dos limites. Eu terei o limite de x tendendo a zero. Eu tenho aqui seno ao quadrado de x, eu tenho aqui seno de x sobre x ao quadrado, multiplicando o seno de x sobre x ao quadrado. Então, eu vou colocar esse limite simplesmente ao quadrado. Então, nós temos aqui o seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, e resta o limite de x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Esse limite aqui nós sabemos que é 1, e ele está ao quadrado.
esse limite aqui, com x tendendo a zero, e no cosseno, teremos cosseno de zero, que é 1, então 1 sobre 2, que nos fornecerá 1 sobre 2. Esses são resultados, consequências do limite, chamado limite fundamental. Por que que eu fiz esses cálculos? Porque eu quero obter, embora não vá usar com vocês nos exercícios, as derivadas das funções trigonométricas. Eu vou fazer aqui a derivada das funções seno, cosseno, e tendo as duas, você obtém a derivada da tangente. Bom, eu vou começar aqui com o f de x igual a seno de x, e farei essa derivada utilizando a própria definição de derivada. Ou seja, é o limite de um certo ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x, tudo isso dividido pelo ΔX. Então, o f', utilizando aqui a notação de Lagrange, a derivada de seno de x será o limite do ΔX tendendo a zero. O meu f de x mais ΔX será o seno de x mais ΔX. Meu f de x é o seno de x sobre ΔX. Eu não fiz nada aqui a não ser escrever a derivada de uma função f de x qualquer. Agora nós vamos trabalhar esta expressão. O primeiro passo é abrir o seno da soma. Então temos aqui um limite ΔX tendendo a zero de seno de x cosseno de ΔX mais seno de ΔX cosseno de x, e sobra um seno de x subtraindo. Eu vou colocar em evidência este seno de x no numerador. Então, ficamos com o limite de ΔX tendendo a zero do seno de x, que multiplica cosseno de ΔX menos 1. E eu terei, restando aqui, seno de ΔX cosseno de x. Tudo isso dividido por ΔX. Agora eu tenho aqui um limite da soma. Limite da soma é igual a soma dos limites. E notem que o limite envolve o incremento ΔX. Ele não envolve x. X aqui não está sendo modificado. Então, eu posso colocar todos os termos que envolvem simplesmente x fora do limite. Eu fico, então, com seno de x multiplicando o limite de ΔX tendendo a zero do cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX mais o cosseno de x, que eu vou colocar agora fora do limite, multiplicando o limite de x tendendo a zero do seno de ΔX sobre ΔX. Nós calculamos este limite aqui, cosseno de limite de ΔX tendendo a zero.
cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, que corresponde ao segundo resultado que eu obtive com vocês, exceto por um sinal de menos, né? 1 menos cosseno sobre a variável, tendendo a zero, e fornece zero. Então, este primeiro termo se anula. E nós temos aqui o limite fundamental. Limite de ΔX tendendo a zero, do seno de ΔX sobre ΔX, que nos fornece 1. Portanto, a derivada do seno de x é o cosseno. E vamos ao segundo resultado, que é o f de x como sendo cosseno. Eu vou fazer de maneira totalmente análoga. Primeiro, eu começo escrevendo a própria definição de derivada, que é o limite de um certo ΔX, um incremento tendendo a zero, do f de x mais ΔX, ou seja, cosseno de x mais ΔX, menos o f de x, ou seja, o cosseno de x, sobre ΔX, e isto será igual. Vamos abrir mais uma vez, assim como fizemos com o seno da soma, vamos abrir esse cosseno da soma. Então temos o limite de ΔX tendendo a zero do cosseno de x, cosseno de ΔX, menos o seno de x, o seno de ΔX. E falta subtrair o cosseno de x. Tudo isso sobre ΔX. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou colocar este cosseno em evidência. Então, teremos como limite de ΔX tendendo a zero, cosseno de x, que multiplica cosseno de ΔX menos 1, menos o seno de x, seno de ΔX, sobre ΔX. Mais uma vez, fazer a mesma coisa. Abrir esse limite da soma e colocar os termos que envolvem x fora do limite, porque não estão sendo variados, são constantes para todos os efeitos. Então, nós teremos aqui cosseno de x multiplicando o limite de ΔX tendendo a zero do cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, menos seno de x, que multiplica o limite de ΔX tendendo a zero do seno de ΔX sobre ΔX. Mais uma vez, temos esse limite que se anula e temos o limite fundamental que fornece 1. Então, a derivada da função cosseno é menos o seno. Por último, vou fazer aqui a derivada da tangente, mas eu não vou mais usar a própria definição de derivada. Vocês podem até tentar fazer isso, mas eu suponho que teremos umas contas um pouco maiores, né? Você vai ter que lidar com tangente da soma. Eu vou simplesmente usar uma propriedade que nós já vimos das derivadas. Eu vou considerar que a tangente é igual ao seno de x sobre cosseno de x,
que por sua vez corresponde a seno de x multiplicando 1 sobre cosseno de x, então o meu f de x vai ser igual ao produto de uma função s de x por uma função c de x, onde s de x corresponde ao seno de x e c de x corresponde ao inverso do cosseno. Com isso, eu posso usar a regra da derivada de um produto de funções. Então, se eu tenho f de x igual a sx vezes cx, o f' de x será derivada da primeira, conservando a segunda, mais conservo a primeira e derivo a segunda. Eu tenho que a derivada de s de x, o s' de x, é simplesmente, nós vimos, é o cosseno. A derivada de c de x, nós temos aqui 1 sobre cosseno, ou seja, cosseno de x elevado a menos 1. Vamos utilizar a regra da queda do expoente. Então, nós teremos menos 1 multiplicando o cosseno de x elevado a menos 1, que é menos 2, ou seja, o cosseno a menos 2 de x, cosseno ao quadrado de x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, que nos fornece os sinais negativos se cancelam. Temos aqui seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Vamos, então, substituir todos os fatores. O f' de x, sendo que o nosso f é a tangente, será igual a s' de x, cosseno de x, que multiplica c de x, que é 1 sobre cosseno de x, mais s de x, seno de x, que multiplica c' de x, ou seja, seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Nós ficamos, aqui nós temos um cancelamento do numerador com o denominador. 1 mais seno vezes seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Vou colocar tudo sobre o mesmo denominador. Então, teria aqui cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Isso fornece 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Bom, isso é o que eu tinha preparado para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tranquilo, professor. Ah, perfeito. Bom, eu já vou liberar os exercícios referentes à nossa primeira avaliação. Já coloco esse vídeo também no Moodle. E eu recomendo que vocês, para as próximas avaliações, próximas atividades síncronas, que vocês me enviem sugestões de temas, para que eu possa fazer algo mais de acordo com as dificuldades que vocês estão tendo. Tranquilo, professor. É que essa semana foi um pouco corrida, eu não consegui mandar para você, mas semana que vem eu vou te mandar alguma coisa. Ah, perfeito, perfeito. Assim eu posso ajudar vocês melhor. Bom, se vocês não têm nada para discutir, eu encerro por aqui.
Tá ok, professor. Muito obrigado. Tá? Tudo bem para você, Pedro? Ah, perfeito. Então, Professor, bom, o resto da galera? pois é. Onde estão, né? Manda um e-mail para eles lá perguntando o que eles estão fazendo da vida. Pois é, mas eu não. Eu já coloquei assim, eu me coloquei à disposição desde o primeiro dia, né? Coloquei as regras, temos o Moodle. Eu não. Como eu costumo falar, eu não sou inspetor de alunos. Eu Qualquer verifiquei dificuldade. ali. Você colocou certinho como é que faz as postagens, tudo. Sim. Então, Referente à assim, avaliação também, né? Acho que foi explicado também no primeiro dia sim, também. sim, eu expliquei tudo. Então, eu não costumo ser inspetor de alunos. O curso está correndo. Se alguém tem alguma dificuldade, eu sou aberto a discutir. Nunca me queixei sobre isso, mas eu não fico vigiando ninguém. Eu já fiz física 1 duas vezes. Eu tô na terceira. Eu já sei quase todo o conteúdo. Eu tô tranquilo. Ah, ainda bem. Ainda bem. Tá ok, professor? Vou lá terminar a sua lista lá. Falta Perfeito. Tenha uma boa 3 tarde e uma boa exercícios semana. simples aqui. Boa tarde, Qualquer professor. coisa, teremos mais P-alunos nessa semana. Tá ok. Agora que eu tô chegando nos exercícios fáceis aqui, que é os das canoas aqui. Ah, Daquele... sim. Que envolve centro de massa. Esse exercício é muito interessante. Sim, geralmente, como se diz, esse daí é o cotidiano da nossa física, praticamente. Pois é, pois é. Você vai resolver, você para resolver isso não precisa de cálculo nada. Assim, não precisa de cálculo diferencial, integral. É um problema extremamente simples, porém bem ilustrativo. É igual deslocamento vertical e horizontal, né? Aqueles de lançamento. Sim, sim. Tá ok, professor. Muito obrigado. Não, que é Uma isso. boa tarde e boa semana. Igualmente. Professora da primeira avaliação. Sim, Pedro. Será hoje. Eu já vou, posso até confirmar para você se eu não estou enganado. Sim, é hoje, professor. É hoje. É hoje. É a cada 2 listas uma avaliação. Isso, mais ou menos. Pedro, a avaliação é bem simples. É mais você ler a teoria, entender o que você desenvolveu no seu exercício, gravar um vídeo. Aí que você descobre qual é a dificuldade dos professores para gravar os vídeos, que daí você vai ter que montar um roteirinho descrevendo a sua fórmula, Exatamente. quais são os números que você usou, os cálculos que você realizou. Isso. Yuri pode ser o monitor de vocês. Ele já fez disciplina comigo. Já não é tão simples, é um pouco difícil, mas é tranquilo. É mais a leitura como se diz, da parte teórica. Entendeu? A parte Sim. teórica, que é o principal que a gente vai usar no nosso dia a dia mesmo. A física 1 costuma ser a mais simples das físicas, né? Aí quando você chegar em física 3, que a coisa complica um pouco. Os Eu já conceitos de acho mais simples a eletromagnetismo. física 2. Física 2 é mais simples que a 1. Ah, você achou? Olha só, interessante. Você fez Fiz física 3 3 comigo, por também, acaso? física 2. Hã? Você fez física 3 comigo? Não, com você eu fiz eletromagnetismo. Ah, tá. Que também não é muito simples, é bem complicadinho. Até a própria Pois é. teoria dela é um pouco. Pois é. Na verdade, a matéria é pesada, né, de eletromagnetismo. E o pior é que Sim, são muitos conceitos novos. para quem faz elétrica é essencial você saber o funcionamento tanto do magnetismo quanto do eletromagnetismo. Que isso Claro, tudo, você vai montar um circuito, ele gera um campo magnético dentro dele. claro, claro. Bom, Mas, professor, vou lá fazer sim. ali. Perfeito. Abração. Tenha uma boa tarde, cuidem-se e boa semana.